Olá, gente. Boa noite mais uma vez, mais uma sexta-feira, a 1ª de dezembro, último mês do ano. Hoje, 4 de dezembro de 2020. Continuando nosso estudo, trazendo algumas novas informações, trazendo algumas respostas a alguns questionamentos, buscando tentar estimular cada vez mais a quem estiver assistindo, quem estiver realmente introspectando a real necessidade, a real urgência do que nós estamos precisando, todos nós, não só individualmente como coletivo, buscando fazer com que cada um saia da sua zona de conforto, que na realidade não é tanto conforto, porque o dia a dia não é sempre um conforto, são para pouquíssimas pessoas que pode-se dizer que é confortável e sempre segundo a visão do próximo, mas a própria visão de quem está envolvido no dia a dia, no seu dia a dia, talvez não o seja, independente de sua posição dentro do planeta, mas dentro de tudo que nós estamos estudando, a finalidade por que nós estamos estudando essas coisas, a finalidade porque você, por um motivo ou outro, que está envolvido com isso daí, premeditadamente feita por você mesma numa programação anterior de necessidade para esse momento. E, se não exatamente conosco, mas com outras pessoas, com outros eventos, com outras situações, mas é importante que se dê atenção e em determinado momento você comece a pensar mais exclusivamente no mundo espiritual do que no mundo material. E nós vamos ver algumas coisas relacionadas mais uma vez com isso aqui. A tonalidade é sempre a mesma e esperamos que você capte isso daí. Não só porque somos nós que estamos falando, não só porque somos nós, este que está aqui, que vocês veem como estando na matéria, que é falho, assim por diante, mas existem outras situações de outros que estão trazendo mensagens de seres, entidades maiores, passando informações, de certa forma nós podemos dizer, com um fundo de teor divino que ninguém pode contestar, vai observar a fundo e é coisa séria, é coisa muito séria. Mesmo que de lado você tenha alguém te puxando para baixo, você tem que desgarrar e seguir adiante e subir. Então vamos logo de início dar início à nossa humilde prece, mais uma vez, e dar encaminhamento ao nosso estudo hoje, o quanto antes, porque são coisas interessantes e ao mesmo tempo nós temos prazos para fazer isso. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, depois de mais uma semana, mais um dia, a trazer as informações que vós mesmos nos passa de formas diferentes para muitos que estão na vossa seara. Agradecidos estamos por darmos atenção, ainda que seja mínima, porque cedo ou tarde fará diferença. Agradecemos, Senhor, a permissão da Doce Maria estar sempre conosco, nos calentando, nos acarinhando e estimulando a seguir adiante, a levantarmos, abençoar o aprendizado e partir adiante. Agradecemos a cada um que estão aqui neste momento, no visível e no invisível, estudando ou sendo assistido medicinalmente.
mas também aqueles que estão assistindo, dando a sua contribuição para curar, seja quem for. Agradecemos também a você, que já estando dentro dos que estão acordados, dão prosseguimento nesse caminho final, nessa última curva que estamos por dar. Que nós possamos prestar mais atenção, analisar melhor, refletir e pôr em prática o que tens nos dado. Agradecemos o vosso presente, Senhor Jesus. Damos por iniciado assim o nosso estudo nesta noite. Jesus sempre. Jesus sempre. Muito bem. Muito bem. Aqui está ele novamente. Tem algumas coisas dentro, mas isso não interessa. Tem uma pessoa para adicionar aí, que eu esqueci. Ah, é? É. Ok. Tem uma pessoa para ser adicionada, então vamos adicionar antes de ler alguns que vão ser lidos. Ok. Enquanto ela anota ali, nós vamos partir aqui para nós completarmos algo. Vocês estão observando que nós estamos aqui com o mesmo quadro, nós vamos apagar isso aqui. Entretanto, isso aqui foi da semana passada. E aqui, quando nós falamos aqui, olha, eu sou a supremacia de Deus, nos faltou colocar uma coisinha aqui no final, que é em ação. Olha aqui. Nós somos toda essa força divina, este Deusinho, somos nós, que está vivenciando tudo isso aqui, ou seja, em ação. Eu sou Deus em ação. Eu sou o eu sou. Então somos a mesma coisa. Aqui, eu sou a mesma coisa. Então, se à noite você vai dormir, claro, diz se quiser, faz se quiser, não tenha pressa para falar, faz isso aqui, olha. Eu sou Deus em ação e dorme, vai dormir. Acabou. Pela manhã, quando levantar, a primeira coisa que pode fazer é somente isso aqui. Eu sou a supremacia de Deus em ação. Porque tudo isso aqui é Deus em ação. Deus em ação. E se você é Deus, é o Deusinho. Nós, o Deusinho, está vivenciando tudo isso aqui. Está aqui. Aqui. Vivenciando isso. Ok? É só uma colocação porque ficou faltando isso. Então, rapidamente, tivemos que fazer isso aqui que terminar. Bem, o livrinho, o caderninho de preces está aqui nos que estão em tratamento à distância. Tá? Por isso que nós pedimos que recolham-se aqueles que puderem, mas agora tem gente entrando em live, então não está recolhido, mas ao mesmo tempo está na mesma vibração. Qual é a diferença disso tudo na vibração e estamos todos juntos? É que a força dessa vibração, a energia dispensada nesses tratamentos, nessa assistência aos encarnados, aos desencarnados, ao próprio planeta, a Gaia, é mais forte. O poder é mais forte. Quando todos estão concentrados com a mesma intenção, a energia é mais potente. Se é um só, é menos. É forte, mas é o conjunto. Que é isso que se encontra, ou deveria se encontrar, dentro dos templos que nós chamamos de religiosos, independente de qual seja. A tendência é que todos estivessem contritos, ou seja, compenetrados no mesmo tipo de intenção, na mesma veículo, na mesma energia, então estaria fortalecendo essa energia. Infelizmente, um está pensando outra coisa, outro vai para outra coisa, do mesmo jeito que quando você está orando, fazendo a prece do Pai Nosso que você decorou,
Então você está lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, olhando para um lado, pensando outra coisa, mas a boca está dizendo, isso não tem valor de nada. Zero. Tem que sair daqui. A potência é outra. E em conjunto, muito maior. Ok? Então está aqui. Quem está em tratamento, todos estão. Todos vocês sabem quem são os que estão aqui na listinha, mas quem está cuidando de levar essas energias de busca de cura ou cuidados, etc., para os que estão encarnados. Tem mais outro para anunciar. Mais um? Que tem muita gente. Marinelva falou aqui. Né? Ok, então vai mais um colocando ali. Mais um colocando. Está aparecendo mais o último momento do jogo do bicho. Bota o último número aí, porque vai rodar a roleta. Bom, brincadeira à parte é o seguinte. Veja bem. Uma pergunta foi feita. Vamos logo para aqui. Tudo bem. As pessoas que estão em tratamento. Ronaldo Pereira de Alencar Carvalho, Jusilene Pereira de Alencar, Dulceleia Medeiros Fonseca Lins e Britney Gaskill. Ok? Essas pessoas em tratamento. E 2 irmãos desencarnaram. Um, Francisco Arruda. Ok? E o outro, Jorge Barbaroto. Então, esses irmãos estarão recebendo as suas devidas energias, os devidos cuidados, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Mas está no coração de todos nós, eles cumpriram sua programação, estão voltando para casa, e os outros ainda estão cumprindo o que programaram para essa existência. Certamente nós vamos ver a respeito disso. Num momento atrás, não hoje, foi feita a seguinte pergunta. O aborto, que nós falamos também alguma coisa a respeito a semana passada, o aborto é sempre kármico ou advém de uma disfunção orgânica? Isso veio do grupo de São Paulo, ok? Do grupo de São Paulo. Da professora Marinelva, se eu não me engano. Se não foi dela, foi passado por esse grupo. E aí nós vamos ter que iniciar essa pergunta com uma outra introdução, uma outra coisa, para chegar a essa questão. E isso que nós vamos falar também responderá algumas outras perguntas, alguns outros questionamentos. Então, eu tive que escrever aqui, isso aqui eu tive que escrever para não se perder, mas nós vamos analisar. A lei divina do karma, ok? Do karma é uma lei divina, ou seja, karma nada mais é ou é conhecido no mundo material, no mundo espiritual, como lei de causa e efeito, ou então, para quem quiser, ação e reação. Dá no mesmo. Então, a lei do karma, tratando-se do ponto de vista espiritual, não é um processo punitivo divino. Quem diz, é karma, fez, tem que pagar. Não, karma não tem nada a ver com punição. Esqueçam esse negócio. Esquece. Tá? Afinal de contas, Deus, que é todo amor, não vai estar punindo filho nenhum, precisa. Mas sim, uma condição de misericórdia divina, sempre promovendo ao infrator os instrumentos necessários e fundamentais para que ele possa reeducar ou educar. E nós vamos explicar, tem que diferenciar o que é reeducar e a situação de reeducar e educar. O que foi desequilibrado em encarnações físicas anteriores ou nessa presente de existência, seja através de provas ou de expiações. O que é que nós temos que consertar aqui? Deixar claro aqui. É quanto à palavra reeducar e educar. Ok?
educar. Nós poderemos usar a palavra educar para provas. Para provas, porque quem tem que reeducar é porque desequilibrou. Quem tem que provar não desequilibrou nada. Então, como é que quem não desequilibrou está sob karma? Ah? É como se fosse causa e efeito. Então nós temos que entender isso de uma forma diferente. Vamos primeiro entender o reeducar. Você cometeu deslizes que desequilibrou o andar da carruagem em outras existências, ou mesmo nessa. Então você tem que reorganizar essa energia, esse deslize. Então isso daí é através de expiação. Expiação. É chamado expiação. Bom, no caso de educar relacionado a provas, seria o seguinte: você em determinada existência cumpriu suas obrigações e conseguiu ultrapassar determinadas dificuldades e não precisa passar mais por elas. Então, como você passou, como consequência de você ter passado, que foi a causa, o efeito de você ter ultrapassado é que você parte para uma nova etapa, de uma outra coisa. Então, nesse caso, é uma educação. Você está em prova, você está educando, disciplinando, você está organizando aquilo que você está se determinando não cair, não desequilibrar. É nesse sentido que nós podemos usar a palavra karma para educar, sem a pessoa precisar expiar. Agora, no desequilíbrio, normalmente a palavra é utilizada para quem cometeu deslizes, falhas com o próximo, e aí tem que reparar. Aí, nesse sentido, sim, que é normalmente o que normalmente as pessoas entendem. Lembremos o seguinte, não sei se isso foi falado mais na frente, mas talvez sim, se repetir vocês me perdoem, mas lembrem-se, nós estamos num planeta, levando em consideração, o planeta já passou para a quinta dimensão, nós já estamos na quinta, só que estamos no início, então nós não percebemos tanto ainda. Vamos fazer de conta que ele ainda está na terceira, então não nos enganemos. Planetas de terceira dimensão sempre são planetas de provas e expiações. Não temos, a não ser que se venha em missão. Quem vem em missão, tipo Jesus, Buda, São Francisco e tantos outros, tem muitos, só vou falar, vou ter muitos. A cabeça já está ficando doida aqui de tantos e eu não vou dizer. Enganei direitinho, não foi? Mas são muitos mesmo. Então esses vêm em missão, eles não precisam, eles não estão em prova nem expiação, mas estão em missão. Todo o restante, incluindo esse que está aqui, está sob a alçada da prova e expiação. É característico do planeta. Na regeneração, ainda existe karma, ainda existirá karma, mas é coisinha leve, onde será destrinchado se aquele ser, ele passa ou não passa. Mas é na própria encarnação. Ele não passa, ele sai do planeta e não pode ficar. Ah, ele conseguiu superar, ele fica. Então, mas é coisa leve em relação a isso que nós conhecemos, ok? Bom, uma vez que nós entendemos isto, então vamos para 4 perguntinhas que foram feitas e foram passadas adiante, foram passadas no tempo. Primeiro, esse aqui todas vieram de São Paulo. Por isso é que eu estou dizendo, olha, vocês dos outros estados, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas, Ceará, Bahia, todos vocês estão passando por baixo. Vocês parecem que estão feito assistência largatixa, é só, não estou entendendo nada, mas o que ele está falando bonito está. Puxa, e isso não serve de nada, porque a finalidade é nós tirarmos nossa dúvida. São Paulo está fazendo a parte dela. Agora, Marinelva falou agora que está com 14 pessoas conectadas agora. Agora, imagine o seguinte, gente de outras partes do Brasil, nós vamos deixar que só São Paulo, significa dizer, todo mundo sabe por aí que São Paulo se acha que é o Brasil e o restante do país é outra coisa que não é Brasil.
Eles estão mostrando que são, porque eles são interessados. Bem, já apareceu gente aqui de Pernambuco. Certo? Eles são interessados. Então vamos dar o ar da graça. Ok? Muito bem. Deus faz milagres? Foi uma pergunta deles. Olha, essas respostas aqui serão bem rápidas, porque o nosso assunto é outro. Nós estamos respondendo o que nos foi perguntado há um tempo atrás e nós não vimos. Tá? Deus faz milagres, então vamos dizer o seguinte: Jesus nunca fez um milagre sequer. Nunca Jesus fez um milagre. Jesus não faz milagres, Deus não faz milagres, Altair não faz milagres, ninguém faz milagres. Mas aí você precisa entender o que é milagre. Ok? Bom, milagres não existem. Milagres não existem. O que existe são coisas que nós não conhecemos dentro das leis divinas ainda, porque nosso estágio evolutivo é pequeno. E aí, quando aparece alguém que tem um maior e põe em prática aquilo, você vê como inusitado, então é milagre. Por exemplo, na Idade Média, me perdoem, eu esqueci o nome da pessoa, mas existia um médium. Ele era médium e ele tinha habilidades paranormais. E este cidadão, na época, na Idade Média, 1700, um pouco antes, começo de 1700, todo mundo via, era muita gente vendo, parecia o Papa, né? Lá em cima no prédio e aquela multidão embaixo. Todo mundo olhando ele, saía pela janela andando no ar, arrodeava o prédio andando no ar, voltava e entrava no prédio. Milagre. Só que isso não é milagre, isso daí é uma lei divina que ele dominava. Ele dominava. Um espírito que já tinha, um ser que estava encarnado e que já tinha um certo grau evolutivo, que a ele, por algum motivo, não vamos entrar no método, ele fazia isso. Agora, quantos outros tipos de paranormalidades existem? Infindáveis. E quantas coisas vão aparecer num planeta de regeneração, quer dizer, um planeta de quinta dimensão. Num planeta que a Terra está na quinta dimensão. Quantas coisas, leis novas que vão aparecer, que nós vamos dizer assim, na terceira dimensão, isso é milagre. Como as curas que Jesus fazia, que era milagrosa, como outros e assim por diante, como hoje em dia tem. Imagine, nós tivemos a oportunidade de ver um espírito, vocês falam, sabem aí, Dr. Fritz, tá? Vem cá com uma seringa de 20 ml de cloro, ou seja, de água sanitária, para fazer uma cirurgia no olho de uma pessoa que está com problema de olho, e ele chegava cá, pegava a agulha grossa, que nós aplicamos injeção na veia de cavalo, é grossa, e ele enfiava no olho do camarada, e jogava o líquido todinho lá, tirava, e o camarada saiu enxergando. Então alguém foi perguntando isso, mas se o médico normal for fazer isso, ele vai morrer, ele vai perder o olho, isso daí é ruim. Como é que o senhor faz isso? Por que o senhor faz isso? Ele disse, olha, isso daí não tem importância nenhuma, porque isso não é isso que resolve. Agora eu faço isso para chamar a atenção. Só para chamar a atenção de vocês, porque vocês adoram esse tipo de coisa. Então ele chama a atenção. Mas se vocês tivessem mais credibilidade, não está aqui não? Ah, perdoe. Falta minha. Fé, né? E você já sabe o que é fé? Precisava disso. Então milagre não existe. Eu prometi que ia falar pouco, falei até muito de milagre. A senhora Hilda, também em São Paulo, ela perguntou: amor, doação de energias que enobrecem a alma, é isso? Falamos da semana passada, dona Hilda. Eu espero que tivéssemos resolvido essa situação, embora nós não tivéssemos visto, né? Não é culpa sua, não. Culpa nossa. Mas na semana passada, nós dissemos uma coisa e para dizer isso, nós vamos relembrar algo que também foi dito há muito tempo atrás. Que foi uma entidade, um espírito do planeta de Urano, uma uraniana, que deu um conceito de Deus. Ela disse, olha, vamos dar um conceito de Deus. Na verdade eles não chamam Deus, eles chamam o todo,
Vamos dar um conceito. Ela deu um conceito, mas que resume tudo muito mais. Disse, é uma energia que atende a tudo e a todos, sem perguntar. Isso é Deus. Ora, vamos para aqui de novo. Deus, ou todo, a fonte criadora está aqui. Essa é a energia que atende a tudo e a todos, sem perguntar. Está certo? Ok. Igual, olha quem está aqui. Olha que menininho está aqui, ó. É uma energia que atende a tudo e a todos sem perguntar. Agora você tem que aprender a usar isso aqui. Agora você vai começar usando isso aqui antes de ter conhecimento, está tendo agora, e vai passar a usar isso aqui com maior potência depois de ter maiores conhecimentos. Inclusive o mal educado está errado aqui de novo porque esqueceu de colocar o acento. Professora Marinelva, por favor, me perdoe. Mas agora eu consertei o erro. Não diga que eu errei. Então, continuando. O que é que nós dissemos sobre o amor semana passada? Que o amor é a cola do universo. É o amor que une tudo. Ou o amor unindo a vida e unindo a ciência. Olha o amor unindo a ciência e unindo a vida. E, consequentemente, tudo unindo Deus. É um jogo de palavras, mas ao mesmo tempo responde. Então, está certo. Enobrece-se e entra em qualquer lugar, que é a próxima resposta. E a próxima pergunta. Bom, a terceira pergunta, nós vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Vamos mencionar a quarta e depois voltamos para a terceira, ok? A quarta é: amar é a senha para adentrar no novo mundo. Isso é do grupo de São Paulo também, do grupo. Amar é a senha para adentrar o novo mundo. Se o amar é a cola do universo, o amor entra em todo canto. Porém, nós fizemos algo aqui para lembrar vocês. Então me permitam que agora nós não precisamos dessa bagunça toda aqui. Tenho certeza que vocês decoraram já tudo. Já está registrado. Quando vocês receberem o vídeo, ele estará lá. Então vocês podem copiar. Se quiser, se não quiser, jogue fora. Fica copiado no coração. Mas aqui está. Vamos tirando isso daqui, ligeirinho, para ganharmos tempo. E nós vamos fazer assim. Vamos fazer aqui assim. Vocês já conhecem isso aqui. Só que nós vamos colocar aqui dessa vez, deixa eu ver como foi que eu fiz ali. Positivo, negativo, aqui está o amor. Que tanto vem para cá, quanto vem para cá, ok? E aqui embaixo está, tudo isso aqui representa a criação. A criação. O amor tanto vai para lá, quanto está presente aqui, está presente aqui. Ele está presente em todos os lugares. A maior força dele está aqui. Quando o ser, o deusinho ou o deusão, sabe utilizar tanto positivamente quanto negativamente nos momentos onde ainda é inocente e nos momentos onde já não é mais inocente. Tem mais conhecimento ou menos conhecimento, mas o amor sempre está presente desde o início. Então, é a senha para entrar na quinta dimensão, é a senha para estar na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima primeira e na 12ª. E também é a senha que está inserida na primeira dimensão e na segunda dimensão. E está plenamente inserida aqui. Tudo que ele faz, tudo que vem daqui é puro amor. Puro amor. Então, essa é a quarta pergunta, na verdade a terceira, que era a quarta. Vamos para a última, para entrar no nosso assunto de hoje mesmo. Hierarquia divina, mais uma vez. E a questão é o seguinte: Jesus é o segundo, ou seja, vem Deus, depois o Filho, ou a outra classificação? Isso foi a pergunta da senhora Ana Paula, em São Paulo também. Bom, vamos fazer o seguinte: nós não vamos entrar
especificamente na forma de classificações, porque senão, primeiro nós iríamos ter que fazer todo estudo de 1h30 só sobre esse assunto. E olha, ele passa disso. Depois, pode dar um nó na cabeça nossa cabeça, porque tem meio mundo de coisas que nós, por não termos aprendido desde antes, cedo, nós não entendemos. Então é melhor deixar quieto. É como se nós tivéssemos saído do jardim de infância, entramos na primeira série, estamos tendo novos conhecimentos, mas estamos querendo saber algo que a resposta está lá na faculdade. E se nós formos dar essa resposta que está lá para aqui, vai complicar. Então é melhor fazer o seguinte: deixa aquilo lá e nós vamos trabalhar em função daqui, que é uma forma superior já desde o jardim de infância. Ok? Então vamos fazer o seguinte: isso aqui não detalhadamente, vamos só dizer superficialmente. Por quê? As classificações elas devem ser dadas em função de várias coisas, em várias categorias. Ou seja, dentro da categoria de sabedoria, qual é a classificação? Então, Jesus primeiro, fulano segundo e tal, é o segundo, fulano é terceiro e tal. Ou dentro do amor, quem é o primeiro? Qual seria a hierarquia? Nós poderíamos classificar assim. Porém, nós não vamos classificar. Sua pergunta está relacionada com isso. Então, de uma forma generalizada, entendam bem. Ou entenda bem. Generalizada. Ok? Show, galinha. Sai daí. Nós não precisamos mais de você. Não quer sair. Vamos para o alquim. Vamos nós. Aqui. Olha, e vocês que são do Pantanal também podem escrever, viu? Pode fazer pergunta. Vocês... Ou vocês são gente da gente. Sim, vamos nós. Ok. Não é ali não, ali não tem nada escrito disso que eu coloco aqui. Flávia da Paraíba aqui também. Hã? Flávia da Paraíba. Ok. Seja bem-vinda, Flávia da Paraíba. Então é o seguinte. Mais ou menos, hein? Mais ou menos. Vou fazer isso aqui, mas não sei nem se eu tenho permissão para fazer isso. Vamos supor, isso não é suposição, não é fato. Aqui está o pai. E o pai. Acho que não ficaria legal aqui não. Aqui. O pai. E aí o pai vai e... Vamos fazer de conta que é assim. Vamos supor que ele se dividiu em dois. Supor, hein? Não é assim não, mas vamos dizer. Aí, então ele gerou uma energia que, para nós entendermos melhor no nosso humilde português, vamos colocar aqui como se ele fosse um filho eterno. Um filho eterno. Que não é Jesus. Eles dois juntos Espírito. Puxa, porque já faz um tempo que eu vi isso. Espírito. Bom, daqui a pouco eu lembro, tem um segundo nome aqui. Vou botar aqui, vamos fazer de conta que é matéria, mas não é matéria não. Eterno não, né? Não é eterno também não. É uma coisa que começa com E. Me desculpe. Então, um professor muito fajuto. Estes dois aqui juntam-se, eles juntam-se e formam uma... Esses dois formam os super-universos. Super-universo.
universos, que são 7 superuniversos. Os 7 universos, junto com isso daqui, sim, então, espírito, eu não lembro o nome. Este aqui, sim, ele cria vários espíritos. Vários espíritos. Lembremos do seguinte, um detalhe a mais. Eu não estava preparado para dizer isso daqui, esse assunto. Mas cada um de nós, primeiro, não existe um ser, uma centelha igual a outra. Cada um é individualizado. Todos temos nossas características individuais. E cada um é catalogado por número. Você é um número no universo. Você tem um nome no universo. Tem um nome. É só seu. Específico. Mas ninguém sabe. Porém, o universo todo é catalogado por números. E você é um número específico do universo. Jesus está na terceira formação. Existem espíritos, ele está nessa terceira formação aqui. Não lembro, mas também são uma quantidade muito grande. Essa linha aqui, já houve espíritos que podiam encarnar e outros que não podiam encarnar. Nós já estudamos isso aqui também. Tem espíritos que puderam encarnar, centelhas, que não podiam, as que não podiam encarnar foram promovendo condições para que os que podiam encarnar, encarnassem. Nós estamos aqui, estamos na última linha, estamos aqui porque muitos outros seres que nunca puderam encarnar, por exemplo, os anjos, não encarnam. Os arcanjos encarnam, mas os anjos não, é da tropa que não encarnam. Mas eles dão condições para que nós estejamos aqui. Então tem essa história. Então Jesus está nessa tropa aqui. Nessa tropinha aqui. Dos que encarnam. Mas isso nós podemos desenvolver depois, se alguém me lembrar de colocar só esse assunto. Então eu vou voltar atrás e vou pesquisar para poder... Porque aí eu pego mais fácil, porque eu já conheço isso. Só que é tanta coisa que eu termino me perdendo. E aí eu posso explicar direitinho. Mas respondendo sua pergunta... Jesus não é o segundo, Jesus não é o primogênito. O primogênito primeiro é esse aqui, o Filho Eterno, certo? Embora todos sejam um só, todos sejam um, deusinhos também, ok? Espero que eu tenha conseguido responder isso aqui. Bom, vamos para o nosso assunto então. Lembrando que ali em cima está lá Deus, vida, amor, ciência, amor, vida, Deus. É Deus em ação. Estamos tratando de transição planetária e fé. É a confiança plena em Deus. Então nós devemos ter maior confiança naquilo que nós estamos aprendendo para poder usarmos em breve. Bom, essa história toda, lembra? Nós falamos com o início da pergunta: o aborto é sempre kármico ou advém de uma disfunção orgânica? Então já está respondido isso aqui, embora nós vamos responder de forma melhor. Porém, está respondido. Tudo que nós fazemos aqui, se não está em missão, é kármico. E o pior, ou melhor, é que foi você mesmo que escolheu. Não tem ninguém que entre numa encarnação kármica que não tenha feito a sua própria programação, seja bebê, seja o que for, porque um bebê pode ser um espírito muito, na verdade ele já é muito velho, mas pode ser muito mais velho do que a mãe que está trazendo. Bom, seguinte, o ponto de vista espiritual é sempre superior ao material, pois o espiritual é quem dá sustentação para o material ocorrer. Ficou claro isso? Está dando para entender? Está dando para entender? Tá, agora eu não escutei a última parte, não. O ponto de vista espiritual é sempre superior ao material, pois o espiritual é quem dá sustentação para o material ocorrer, para ele acontecer. Vou dar um exemplo, não está aqui não um exemplo, mas vou dar um exemplo. Daqui
há 10 anos, haverá um grande escritor que vai contar ou escrever um grande livro, um best-seller. Ok? Este livro, que ele vai escrever ainda, já está numa biblioteca de milhares de anos na frente. Já está lá, guardado, numa biblioteca. E ele nem apareceu aqui ainda, mas ele está lá já. Porque tudo vem de lá. Esse lapisinho aqui que está aqui, ele não foi inventado aqui não. Ele vem de lá. Primeira ideia vem do invisível, vem do espiritual. Depois é que é feita todas as transações, todas as formas necessárias para toda a programação para que ele exista aqui na matéria. Então, é isso que nós estamos tratando de dizer. O aborto, do ponto de vista espiritual, tal qual no material, existe o legal e o criminoso. Ok? Exemplo do legal. O aborto natural ou natural fisiológico ou o acidental. Completando aquela resposta que a semana passada foi dada muito rapidamente e agora estamos dando de forma mais pensada, mais dentro de uma realidade maior. Existem abortos que são, como disse, é uma disfunção orgânica? Pode ser de uma disfunção orgânica, mas é material, mas a programação já veio do espiritual. Então, ela é fisiológica, é legal. Foi normal, a pessoa não queria abortar. Isso vai servir para alguém cuja mãe nos pediu para falar alguma coisa a respeito e nós vamos tranquilizá-la agora. Tá? Não vou dizer o nome porque mãe e filha sabem que estão recebendo essa informação, mas tem mais parentes que é da rede do bem e não sabem. Então, ficamos caladinhos. Mas aí o seguinte, e a forma ilegal ou criminoso é o provocado, premeditado, consciente ou inconscientemente. Esses são criminosos, consciente ou inconscientemente. Então, a pessoa só sabe que é moda e fazer o aborto. Aí não sabe que é criminoso ou não quer saber que é criminoso, só quer saber que quer se livrar da bomba aspirando. Então vai fazer. Isso é ilegal. Nas leis divinas, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso nós estamos falando para aborto, mas estamos falando para suicídio, estamos falando para qualquer coisa. Tá? Para o câncer, para qualquer coisa. Cada caso é um caso. Assim, não podemos generalizar os detalhes individuais. Então, jamais nós podemos dizer aqui, olha, porque você se suicidou, é assim que você vai passar, que vai ter que pagar, e tal, e é para todos os casos. Não, isso está errado, não necessariamente é assim. No outro lado, é lei que vai de todo jeito diferente, tem todos os tipos de situações que aqui nós nem conhecemos. Mas aqui tem instituições que vai dizer, olha, ali bateu, acabou, porque o certo sou eu que estou dizendo e tal. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Pode ser uma verdade ainda ignorante, não é mentira. Não é que a pessoa esteja querendo mentir, só que a pessoa tem desconhecimento, você está com desconhecimento, tem que aprofundar. Então, se falamos que se uma mãe que conscientemente abortou, ou seja, criminosamente, e de coração realmente logo se arrependeu e muda sua postura como ser encarnado no dia a dia, né? Ela abortou, mas se arrependeu, falamos isso também a semana passada, se arrependeu, no dia dela ela mudou a postura dela, ou seja, ela começou a fazer sinceramente a RI dela. O que é a RI essa? A reforma íntima dela. É possível que em até um ano, dependendo do nível evolutivo do espírito que foi abortado, ela o receba de volta numa nova gestação. Lembremos que tudo e todas as possibilidades foram programadas antes do nascimento ou descida do espírito
programado por todos os envolvidos, ficando de fora apenas a decisão final das possíveis escolhas. Certo? Tudo naquele abortozinho é programado, foi programado por cada um. Cada um deles estava tudo envolvido do outro lado, fizeram assim, queriam fazer aquilo daquele jeito. Agora, não está programado é a escolha. Quando chegar no momento, a mãe pode dizer, não, eu não quero mais. A escolha dela mudou tudo. Ok? O inocente nessa história de qualquer aborto sempre é aquele que orientou a pessoa a não fazer. Esse é inocente. Este é inocente. Sendo assim, no aborto legal, a recíproca também é verdadeira. Dependendo do nível evolutivo do espírito, ele também poderá ser o mesmo de um novo processo gestacional. Desta forma, para as mães cujo passaram pelo problema, não se aflija, é só questão de esperar. Isso daqui foi um recadozinho para essa irmãzinha que teve um aborto natural e que teve depressão, sempre, é claro, normalmente, queria o filho e assim tal. Não desespera. Foi programado. Ah, mas o que foi feito? Porque pode ter sido programado. Era uma prova para aquele espírito. Ele também cresceu e depois volta. Ou era uma prova para essa mãe, ou um resgate para essa mãe, que ela não queria, ela manda o filho, mas ela recebeu o rebento, mas ela precisava espiar, mesmo que fosse um pouquinho. Então ela aborta e ela sente. E quando ela sente, ela aumenta mais ainda a capacidade dela querer receber um filho. E ele volta. Claro que tudo sempre é misericórdia do Papai do Céu, mas dentro da programação. Eu estou tentando ver aqui alguma coisa que eu iria mencionar e passou pela cabeça aqui. Olha, se estiver aqui que eu não me lembro, eu vou dizer logo agora. Se tiver, eu repito, ok? Que é o seguinte: todos nós fazemos nossas programações. Todas as programações que nós precisamos passar por aqui. E fica uma entidade, seu anjo da guarda, ou um deles específico, guardando estas programações. E você vem, eu digo, nós viemos. Então aqui eu tenho que passar por determinada situação. Então eu passo. Chegou o momento e eu venci, por exemplo, eu fumo. Então eu fumo, eu resolvi deixar de fumar. Não quero mais, acabou, não deixei de fumar. 1, 2, 3 anos, não me atinge mais. Então eu venci. Quando é identificado que foi vencida aquela etapa, o espírito, esse ser que toma conta, ele já desliga o fio, o chip do fumo e joga outro. Ele joga o do álcool, por exemplo. Ele está na programação do álcool, ele já não precisa mais do fumo. Ele superou. Então ele cancela aquilo ali, já está resolvido o problema e joga o outro problema. Joga uma outra situação para ser vencida. E assim são todas as coisas em todo mundo isto. E aí também entra esse tipo de situação aqui. Uma vez vencida a situação, não se repete mais. É assim que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos progredindo. Saiba que até este processo também foi programado, esse da mãe que abortou, etc, etc, servindo de prova e ou expiação para os pais, para pais ou filho, ou ambos. Então poderia ter sido prova ou expiação. Lembremos que toda expiação envolve uma prova. Agora, as provas não envolvem expiação. Marinelva tem uma pergunta aqui. Pergunta. A luta entre o bem e o mal persiste em todas as questões de desafios? Nós estamos num planeta que terceira dimensão envolve a dualidade. E na dualidade está aí, sempre alto e baixo, gordo e magro, então também está bem mal por enquanto. Quando nós sairmos totalmente da terceira dimensão, acabou essa história de bem e mal, não funciona mais. Porque até agora nós vivemos a condição do
eu por mim, você por você. Da quinta dimensão para frente, ou seja, da nova energia para frente, quinta, terceira, ou quinta, sexta, sétima e por diante, é a unidade. Então é um por todos e todos por um. Então acaba essa história de bem e mal. Não existe mais. Mas por enquanto, é por isso que nós estamos todos misturados aqui na carne. Né? Bem e maus. E infelizmente com uma quantidade de mal maior do que de bem. Então por isso que o bem não consegue se desenvolver. Então, exclusivo para provas e expiação. Porém, nossos estudos se baseiam no fato que isso já está no final. Nossos estudos é que nós estamos lembrando do quê? Que essa historiazinha de prova e expiação está no final. Por que está no final? Porque, opa, tinha uma quinta dimensão aqui. Já saímos até da quinta dimensão? Não, temos que entrar nela. Quinta dimensão. Ok. Porque prova e expiação está acabando. Na quinta dimensão, acabou prova e expiação. Entra regeneração. Nós estaremos descansando com mais facilidades, nos preparando para adentrar na sexta dimensão. Sexta. E a sexta dimensão, sabe o que quer dizer? Qual é o nome que isso se... Quem estuda a doutrina espírita de verdade sabe, né? Sabe essa categorias dos mundos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos terceira dimensão, prova e mais expiação. A quinta dimensão, regeneração, que é uma regeneração, que é uma preparação para a sexta dimensão, que é mundos, o mundo feliz. Então, a coisa aqui, é totalmente... Se aqui já é a oitava maravilha do mundo, isso aqui nós não temos nem do que falar. Nem do que falar. Nem do que falar. A coisa é grandiosa. E daí pra frente é só correr para um abraço. Não tem nem gol. É todo mundo só fazendo só um abraço. Observação. As desculpas nos abortos legais por tais e tais deficiências orgânicas envolve apenas opiniões materialistas com desconhecimento espiritual. Entretanto, é de suma importância que ainda dependamos dos cuidados materialistas, pois aprendemos assim e damos fé assim. Então, aprendemos assim, né? Porque nós aprendemos assim. E nós damos fé assim. Então, que assim seja enquanto durar. Deu para entender isso que nós falamos agora? Bom, o que é que foi querido dizer? É que nós damos muito valor, nós acreditamos muito, é só um exemplo, uma analogia, que tal remédio vai curar. E você se cura. Mas quem curou não foi o remédio, não. Quem curou foi você, dando crédito, tendo confiança naquilo que você chama de remédio para ser curado. Ele é quem realmente cura. Ele é quem realmente cura. Na realidade, aquilo ali, o remédio, qualquer um desses alopáticos, ele funcionaria como um efeito placebo. O que é efeito placebo? Vamos pegar aqui um gancho, vamos pegar aqui uma ajudazinha. Na verdade, nós vamos abusar da nobreza, tá? Que ele me perdoe. Mas nós não vamos querer tirar méritos, não. Mas nós vamos fazer aqui assim. Efeito placebo das pílulas
milagrosas de... É só para ficar bem fixado, tá? Frei Galvão. Vocês lembram o que é que tinha lá nessas danadas dessas pílulas, essa bendita pílula que existe até hoje? Desde 200, 300 anos atrás. Sabe o que é que tem nessas pílulas que cura as pessoas, que curava e que cura as pessoas? Será que é açúcar novamente? Açúcar novamente? Açúcar seria muito bom, porque pelo menos era docinho. Ali é mais do que mel. Só tem um nomezinho lá dentro, miudinho, um papelzinho enrolado dentro do tubinho, dentro da cápsulazinha, né? É só lá em São Paulo pode dizer, dentro da cápsulazinha, então você vai ficar boa tomando isso aqui. Aí a pessoa toma e fica boa, fica curada. Efeito placebo. Quem curou? E quem cura é isso. Por isso que Jesus dizia, tua fé quem te salvou. Foi tua fé quem te salvou. Agora, vamos dizer o que é daqui? Ô camarada sabido. Tem mais alguma? Agora tire uma dessas características dele. Arrume aí um motivo para tirar. Duvido. Alguma pergunta? Não, mas Dulcinea fez um comentário. Ela falou: adotei 2 filhos, os 2 depois de algum tempo não me com desprezo, acho que foi um erro aqui. Desprezo, sempre amei e deu o melhor de mim. Estou mal com essa situação. Dulcinea. Vai ficar bem gravado, tá bem? Fica bem gravado. Aqui está, mais uma vez, a importância. Outro lápis que esse é difícil de Esse aqui é ruim? no meio assim. É o preto, não? Mais uma vez aqui está a importância da mãe. Amor incondicional. Já é uma coisa. Você está recebendo, você ou qualquer mãe, tá? Está recebendo por amor. Depois, foi programado. Ninguém está de graça na história. Não tem nenhuma vítima. Nenhuma vítima. Depois, lembra o que é que quer dizer isso, Asca? Resignação. Resignação. Sofrer calado. Sinto muito, mas o seu mérito é exatamente em sofrer caladinha, continuar. Estão pintando certo, pintando, bordando. Coloque seu instinto de mãe para funcionar. Continue, esteja lá. Esteja presente. Porque cedo ou tarde vão reconhecer o seu esforço. E depois, lembre-se de dizer para si mesmo: um de nós 3, ou no caso são eles 2 e você cá, um de nós 2 errou mais. Não é à toa que se vem. Você está recebendo a misericórdia de resolver algum problema que antes causou para eles. E eles estão vindo, por misericórdia, para lhe amar, ao invés de, estando onde estivessem, se vingar de você. É só imaginar por este ângulo. E não imaginar pelo ângulo que eu sou boazinha, faço tudo agora. Você nessa existência você é sim boazinha, você ama, você é mãe, faz das tripas coração, faz tudo. Mas nessa existência, mas você não lembra quem foi você na anterior, para eles. E de repente,
por esse motivo, vieram juntos para que haja isso e que amenize o coração deles, para quando chegar do outro lado, é só um exemplo, né? Chegar do outro lado, ele não vai poder mais tentar buscar vingança, ter rancor, seja o que for, seja lá pelo que você tenha feito, porque você já quebrou os laços, você foi a mãe que acudiu, que acolheu e que devotou-se. E é assim que acontece. E não é o seu caso só não. Em toda a família tem. Toda a família tem, no mínimo um. Independente de serem adotados ou de serem filhos biológicos. Tem. E às vezes é o contrário também. Às vezes é o filho que é a oitava maravilha do mundo e a mãe é que não presta, ou o pai é que não presta. Ou ambos não prestam, e ele é ao contrário. Então tem todo tipo de casos. Mas a primeira coisa a fazer é aqui. A segunda, ou na realidade a primeira é essa aqui, a segunda está aqui, põe em prática. Foi Jesus quem falou, né? Falou a semana passada ou a semana atrasada, nós vimos. Amar a Deus sobre todas as coisas e, segunda lei, instruí-vos. Eu agradeço a pergunta, você está recebendo a resposta e espero que você use da melhor maneira possível. Bem, vamos entrar, gente, olha, e tudo isso aqui envolve a transição planetária, ok? Então vamos ser mais uma vez, bem rapidinho aqui, em algo que certamente vai interessar. Bom, tudo sempre interessa, porque fico falando demais. Mas aí é o seguinte, nós vamos tratar aqui da pergunta que nós prometemos a semana passada a respeito do câncer. Né? Estamos falando da origem oculta das doenças, respondida pelo espírito Ramatriz. E a pergunta foi, então devemos considerar que o câncer é uma doença espiritual? Ora, falamos de tudo é espiritual. O aborto é espiritual. A programação é toda espiritual. O câncer também é espiritual. Vamos ver se não é. Uma vez que provém dos deslizes psíquicos cometidos pelo homem no passado, foi a pergunta. Bem, resposta. É na intimidade oculta da alma que realmente tem início qualquer impacto doentio que depois perturba o ritmo e a coesão das células na organização da carne. Então, a organização da carne, que dá um trabalho danado fazer isso, olha. Trabalho grande, hein? Quem desestrutura foi nossos problemas anteriores, né? Psíquicos, encarnações anteriores, que ficou gravado num perispírito, que nós já falamos aqui, corpo astral, já falamos de vários corpos. Então ficou gravado lá e esse daí passa para o corpo. É por isso que também se distinguem a natureza, a frequência e a qualidade das suas energias, tanto quanto elas agem mais profundamente no seio do espírito humano. Assim, a força mental sutilíssima que modela o pensamento é muitíssimo superior à energia astral, mais densa, que manifesta o sentimento ou a emoção, da mesma forma que, na matéria, o médico também reconhece que a força nervosa do homem é superior à sua força muscular. Ok? Então, o sentimento do espírito é mais forte do que a matéria densa. Do mesmo jeito, como ele menciona, do mesmo jeito que o médico reconhece que a força nervosa do ser é maior do que a força muscular. Ou seja, o que está aqui é mais forte para reorganizar e também para desorganizar. Eis porque durante a enfermidade, seja uma simples gastralgia, quer dizer, uma dor do estômago, ou o temido câncer, o raciocínio, a emoção e a resistência psíquica de cada doente apresentam consideráveis diferenças e variam nas reações entre si. Bom, complementando isso aí, enquanto o homem predominantemente espiritual,
e de raciocínio mais apurado pode encarar o seu sofrimento sob alguma cogitação filosófica, na realidade também está dizendo isso aqui, ó, certo? Com resignação. Então, alguma cogitação filosófica confortadora, ou aceitá-lo como unificado pelo objetivo de sua maior sensibilização. Ali está de novo. A criatura exclusivamente emotiva é quase sempre uma infeliz desarvorada, que incontrolável, que materializa a dor sob o desespero incontrolável devido à sua alta tensão psíquica. Então, quanto mais descontrolado, mais desencadeia problema. Mais desencadeia problemas e o problema em si. E o problema. O certo é que as energias sutilíssimas que atuam no mundo oculto da criatura humana e se constituem na maravilhosa rede magnética de sustentação do edifício atômico de carne, ou seja, isso aqui é um monte de átomos, lembrem que nós já estudamos isso também, só podem manter-se unidas e proporcionar tranquila pulsação de vida, desde que também permaneça o equilíbrio harmonioso do espírito. Mente sã, corpo são, lembra? É isso que ele está dizendo. Só então a saúde física é um estado de magnífico ajuste orgânico. O ser não sente nem ouve o seu pulsar de vida, porque o seu ritmo é suave e cadenciado pela o mais leve arfar de todas as peças e funções orgânicas. Está tranquilinho, voltou ao normal. Usa tudo com raciocínio, faz suas preces, você voltou para sua RI, faz sua RI, então a tendência é que você comece a ter positividade. Olha, lembre-se do seguinte, lembrei disso hoje à tarde, estava fazendo as coisas e lembrei agora, não sei porquê, mas lembra que saiu um tempo atrás um livro chamado O Segredo, ensinando como você ficar rico, como ter não sei o que e tal. Aquilo é verdade, é o poder da mente, do sentimento. É verdade. Mas para a grande maioria, ou para quase todo mundo, não dá certo. Por quê? Primeiro, nem tudo está ali dito. Segundo, nós aprendemos a fazer as coisas e desfazer as coisas, mesmo conscientemente. Fazer conscientemente e desfazer inconscientemente. Por exemplo, você lembra que nós falamos aqui, eu sou a supremacia de Deus em ação. Então você vai, imagina para você, você começa a dizer um mantra, dizer para você algumas coisas que está fazendo o universo começar a se movimentar para fazer você ficar bem financeiramente. Você começa a dizer esse um tal mantra qualquer, digamos, e o universo começa a funcionar mesmo, trabalhar, porque você é um deusinho. Você pode fazer tudo e até muito mais. Então ele começa a trabalhar. Ok? Mas o tempo não é seu. O tempo é dele fazendo isso daí. Porém, você mentaliza essas coisas, vai. Mas aprendeu, desde pequeno, a coisa contrária. Ela já é natural no seu organismo, já é natural seu, é o vício de linguagem, é vício de pensamento, vício de sentimento. Nós aprendemos pelo errado. Então, o que é que acontece? Quando chega ali na esquina, você encontra um amigo, né? Mas encontra um amigo. E aí o amigo vai dizer assim, ô Altair, me empresta aí R$5. E você vai e diz, você pode até nem ter mesmo, mas você diz, olha, tenho não. Quando você diz, não tenho, obrigatoriamente você diz para o universo, olha, desfaz tudo o que eu disse. Não preciso mais do dinheiro, não preciso da finança, acabou o mantra, acabou tudo. Você desfez. Quando alguém diz para você, sabe, fulano, não sei o que, Sampaio, eu estou me sentindo mal, eu estou doente. Vai estar doente mesmo. Vai ampliar o problema, a doença. Não, quando você estiver doente, você tem que dizer, olha, eu estou bem. Fulano, mas rapaz, você está tão assim, você parece estar abatido. Não, eu estou bem. Você pode até estar pensando, mesmo que você esteja abatido, ou que você esteja com problema, mas você tem que dizer que já está bem.
Porque se você disser de brecha para o negativo, ele vai entrar, você está atraindo. Está atraindo. Se você diz, olha, eu sou disléxico, vai trazer a disléxico mesmo. Vai aumentando, você não vai ficar bom, você não vai resolver o problema. Então imagine, você é depressivo, está com depressão, se você baixar a guarda, vai estar ampliando. Não pode baixar a guarda. Mesmo que você esteja se sentindo daquele jeito, não baixe a guarda. Parta para o lado positivo, porque o universo se interessa em lhe beneficiar. Essa é a função dele. É a função de Deus, é a função do Deusinho. Manifestando-se admiravelmente compensadas em todos os seu metabolismo, elas não perturbam a consciência em vigília, porque não provocam o desânimo, a inquietação ou a angústia que se geram durante a desarmonia do espírito. Então, quando você está desarmonizado, consequentemente, as mazelas aparecem no seu corpo, você só faz ampliar. Quando você começa ao contrário, desfaz. A RI é uma desses contrários, já que você precisa resolver. Que é uma das formas como você resolve lá naquele perispírito, lá naquele corpo outro, você resolve lá e você fica bom, cara. É assim que acontece. O animal selvagem, ou o bugre, que é o ser, as pessoas, o humano que vive lá no meio do mato, né, lá no Pantanal puro da floresta, embora sejam de vida rudimentar, são portadores de organismos bem dispostos, como preciosas máquinas estruturadas de carne, a funcionarem tão ajustadas como se fossem valiosos cronômetros de precisão. Sem dúvida isso acontece porque vivem distantes das inquietações mentais dos civilizados. Não lhes ocorre, quem vive no mato sabe disso, né? Não lhes ocorrendo quaisquer distúrbios psíquicos que possam alterar-lhes a harmonia das forças eletrônicas responsáveis pela união molecular da carne. Não desconhecemos a existência de certas doenças capazes de afetar os seres primitivos e que não se produzem por quaisquer ações ou emoções desatinadas. Mas insistimos em vos lembrar que é justamente entre os civilizados, como seres pensantes em essência, que a enfermidade graça cada vez mais forte. É notório que os selvagens sadios enfermam com facilidade logo que entram em contato com as metrópoles e passam a adotar os seus vícios e capciosos mais comuns. E capciosidades mais comuns. O câncer, que tanto se manifesta na forma de tumores, como desvitalizando o sistema linfático, nervoso, ósseo ou sanguíneo, não deve ser considerado apenas como um sintoma isolado do organismo, pois a sua maior ou menor virulência mantém estreita relação com o tipo psíquico do doente. O morbo cancerígeno avulta, cresce pelos desatinos mentais e emotivos. Entendeu isso aí? Então, os desregramentos mentais e emotivos, os sentimentos, que abalam o campo bioelétrico animal e lesam o sistema vital de defesa, para depois situar-se num órgão ou sistema orgânico mais vulnerável do corpo carnal. Ou seja, uma coisa que não foi dita antes, cada indivíduo tem geneticamente um órgão mais frágil. É genético, um órgão mais frágil. Então, o problema, a energia negativa que vai causar, que precisa sair pelo corpo, vai atingir aquele órgão.
Mas se é um órgão, por exemplo, a pessoa conseguiu um câncer, vamos falando de câncer, estamos falando de câncer, conseguiu um câncer no rim. Então, o médico físico vai lá e tirou o rim. Você fica com outro rim, vai funcionar normal. Ele foi lá e tirou o rim. Ok, está resolvido o problema. Mas a doença não foi resolvida lá naquele outro, no corpo, no perispírito, no corpo astral. Então ele continua drenando e vai procurar o segundo órgão mais frágil. E vai ali se desenvolver de novo. Até resolver o problema lá. Marinalva falou: então o ideal é decretar ao universo que estou sempre saudável financeiramente e espiritualmente bem-sucedido. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Esse é o ideal. E isso foi o que ensinou São Germano. Isso foi o que ensinou Jesus. Isso foi o que ensinou Buda. Isso foi o que ensinou Gandhi. Gandhi estava fazendo a paz, e ele não só pensou, como ele sentiu, o lado emotivo dele, ele sentiu e ele pôs em prática. E conseguiu tirar uma nação inteira fortíssima do país dele, que não tinha como reagir. E conseguiu independência sem briga. Em consequência, a causa remota, patológica, quer dizer, que causa doença, do câncer, deve ser procurada consciosamente no campo original do espírito e na base de suas atividades mentais e emotivas. Olha, lembrando que o médico, mais na frente isso daí vai ser mais viável, mas o médico hoje já deveria procurar saber como é que a pessoa dorme, qual é a posição que dorme, o que é que sonha, o que não sonha, né? Qual é como é que funciona o relacionamento de casa. Não precisa ser um médico psicólogo, não, é o médico da casa, o médico da família, que acabou, o médico da família acabou. Então, se acabou, está mais difícil identificar doenças, problemas. E muitas vezes os problemas estão ali. E ele pode resolver com o lado espiritual. Bom, os psicólogos então, vão conseguir. Já tem a área da psicologia que consegue isso, que está estudando isso em função dessa forma. Mas tem uma parte que não está ligando para nada disso. Não se trata de acontecimento doentio da exclusividade de qualquer dependência orgânica. Olha aí. Que se produza sem o conhecimento subjetivo do todo indivíduo. Então, tem que se conhecer o indivíduo todo. Na próxima semana, a pergunta que nós provavelmente iremos responder seria, logo depois dessa. Ele diz: como poderíamos entender melhor essa manifestação doentia do câncer desde o campo original do espírito, que é nesse corpo espiritual, lá nesse perispírito da doutrina espírita, ou corpo astral de outros segmentos, outras instituições. Bom, infligindo a lei aqui do Bom, vamos seguir adiante. Do quê? Aqui tem uma plaquinha... Passando do horário, ele quer dizer... Aqui tem uma plaquinha me assustando. A plaquinha sobe aqui. 10 minutos. 3 minutos. Não. Bom, vamos nós. Olha, lembrando que nós estamos estudando, estamos terminando essa parte agora, transição planetária, estamos estudando os sinais dos tempos. E nós estamos, assim, beirando, gente, por favor, eu tenho escrito para ficar bem gravado, tá? Não nos enganemos, olha, beirando, certo? Aqui está o copinho e aqui está a última gotinha d'água. Essa gotinha que estão caindo aqui, que vai esborrar o copo, os pingozinhos dela, quando bate aqui, os pingozinhos estão assim, entendeu? Opa, estou aqui, olha, estou chegando, vou esborrar, mas ainda não caiu ainda. Mas está quase caindo da história do para quinta. E é bom ficar atento.
Resultado, mais uma vez, resultado, gente, por favor, olha aqui, ó, RI, Luana, você que está recebendo isso, doutora Érica, você também que está recebendo isso pela primeira vez, RI quer dizer reforma ímpar. Tanto Luana quanto doutora Érica, se quiser falar a respeito comigo, a gente fala de forma direta a respeito disso, porque isso já foi falado para o resto da turma, todo mundo já sabe disso, o que é que é. Mas aí o seguinte, e isso Jesus é quem avisava, tá? Então, tratando-se dos sinais dos tempos. A última coisa que nós falamos a semana passada foi: a geração que desaparece levará consigo os seus preconceitos e os seus erros. Aqui está aqui dentro, desaparece. Quem está aqui dentro desaparece. Ok? E levará para aqui, para dentro, para o fundo, os seus preconceitos. Tudo que nós sabemos de terceira, de sentimentos, como nós somos e tudo, e o próprio ser, vem tudo aqui para baixo. Só quem passa para quinta é quem está com novos conceitos. Tanto os que estão encarnados, Ops, meu lápis caiu. Um apontador, na verdade. Os que estão encarnados e que estão vibrando na quinta, e os que estão vindo, tem meio mundo de garotos aí, de garotas, garotinhos de 2000 para cá, que são espíritos já, novas gotas d'água, são seres totalmente diferentes, grandiosos. Assim, você já vê pequenininhos, eles mexendo com coisas assim que nós éramos enganados com 10 centavos. Eu recebia 10 centavos para comprar um picolé no final de semana, e eu ficava feliz da vida. Hoje, se eu chegar aqui e for dar para minha neta 100 reais, ela vai dizer: vai, pirangueiro, né, vô? Vai dizer que eu sou pirangueiro. E olha que ela me xinga em inglês. Cara, um negócio ali. Então, repetindo, a geração que desaparece levará consigo os seus preconceitos e os erros. A geração que se levanta, banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sabias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. Isso foi o que nós vimos na semana passada, é só vocês verem esse assunto no final da semana passada, vai encontrar isso mesmo. Continuando, esta fase já se revela por sinais inequívocos, acabamos de falar ainda há pouco, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que nascem e que começam a encontrar ecos. Assim é que se vê fundar uma multidão de instituições protetoras. Bom, nós estamos tendo aí, por exemplo, ONG, né, de organização não governamental para resgate de animais, etc. No Brasil é meio complicado, ONG, mas não funciona como tem funcionado, mas já é uma boa coisa. Instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e por iniciativa de homens predestinados à obra da regeneração. Predestinados porque aquele programinha, lembra? Aquela programação que nós falamos? São seres que estão vindo com menos problemas de karmas do que os que vinham antes. Então, eles já vêm predestinados porque eles são seres mais evoluídos. Eles são a sexta raça, nós somos a quinta. É claro, como falamos há pouco, que muitos da quinta evoluíram para a sexta. Mas é isso que tem acontecido. Que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem. Se enfraquecem, né? Só uma vez ou outra assim que aparece o que aconteceu aí, mas está bem melhor do que era antigamente. Os povos começam a se olhar como membros de uma mesma família,
pela uniformidade e a facilidade dos meios de transação. Suprimem as barreiras que os dividem de todas as partes do mundo. Se reúne em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Mas falta a essas reformas uma base para se desenvolver, se completar, se consolidar, uma predisposição moral, sempre moral, mas mais geral, para frutificar e se fazer aceita pelas massas. Isso não deixa de ser um sinal característico do tempo, o prelúdio daquilo que se cumprirá em mais larga escala à medida que o terreno se torne mais propício. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Vejam que muita gente... Quantos nós estamos falando aqui? Vejam que nós estamos falando aqui e aí assistindo. Você que está recebendo o vídeo, você que está assistindo online, tem espírita kardecista, umbandista, tem católico, tem protestante, tem ateus, pelo menos se diz ateu, ou dizem ateus, tem todo tipo de gente. E estamos falando de espiritualidade. Tem esotéricos. Então, estamos predispostos a receber novas informações. Alguns estão presos e ainda não, isso eu não vejo porque isso não me serve, porque eu só quero assim, eu aprendi assim e fico assim. Bom, esses são outros. Esses estão se candidatando a outras coisas. Não vamos tratar a respeito. Uma repulsa instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. Ou seja, você já reconhece lá dentro, não, tem coisa que tem mais. Não pode ser só isso. Tem que ter mais coisas. O espírito de incredulidade que se apoderou das massas, ignorantes ou esclarecidas, e lhes fizera rejeitar com a forma, o fundo mesmo de toda a crença, parece ter sido um sono ao sair do qual se experimenta a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde o vazio se faz, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Supondo-se a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, pode-se facilmente imaginar as modificações que trariam as relações sociais. Quais modificações? Caridade, fraternidade e benevolência para com todos. Tolerância para com todas as crenças. Tal será a sua divisa. A quinta é respeito a tudo e a todos. Respeito a tudo e a todos. Porque eu, hoje, ateu, eu vou me preocupar com fulano que está sofrendo. Ele é que se dane. Ou vai morrer, vai tudo acabar mesmo. Né? Mas você vê o ateu preocupado com a esposa, ou com o marido, ou com a mãe, ou com o pai. Para quê? Acabou, morreu. Ou com o filho, ou com a filha. Agora, isso não é assim. Só que muitos já estão acordando e já estão vendo isso. Não, isso não tem lógica. Tem mais lógica assim, e meu coração pede que seja assim. Eu gostaria de ter a minha esposa ainda, de vê-la um dia, assim, não sei de que forma, qual é a história, mas vê-la, de senti-la, ou a ele, meu marido, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, seja quem for, meu filho, não sei. Fica a critério de cada um. Mas isso começa a acontecer. E começa a acontecer como? Se permitindo, estou com medo de perder a lista aqui, vou fazer assim, se permitindo fazer assim, ó. Tirar a venda dos olhos. Nós fomos ensinados desde pequeno a estar assim, ó. Até o índio é sabido, gente. Olha, o índio lá no meio do mato, sabido. Sabe por que o índio quando vai olhar para alguém, vai olhar alguma coisa, ele faz assim? Sabe por quê, Asca? Ele bota a mão no rosto assim, de dia, tá?
Já ouviu isso? Não, nunca viu, não? Em filme tem, filme de Bang Bang tem muito. É o índio lá, olhando assim. Sabe por quê? Simples. É porque se ele fizer assim, ele não vê nada. Até o índio é sabido que ele levanta a mão para ele ver. É? Mas tem mesmo de gente que faz assim e não quer abrir os olhos, não faz nem assim para fazer assim, porque o meu pastor, o meu palestrante espírita, o meu padre, ou o meu não sei o que tal, disse que eu não posso enxergar, porque se não enxergar, se ele enxergar, ele vai sair da linha. Tal será a sua divisa. É o objetivo para o qual, evidentemente, tende a humanidade. O objetivo de suas aspirações, de seus desejos, sem que se dê muita conta dos meios para realizá-los. Ela ensaia, tateia, mas se detém pelas resistências ativas ou pelas forças de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento ao qual terá chegado. Caminhando, no caso, o Espiritismo para o mesmo objetivo. Então, são todas e o Espiritismo também. E realizando suas finalidades, ambos se reencontrarão sobre o mesmo terreno, todas no mesmo terreno. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo encontrará nos homens novos espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo neste estado de coisas que poderão fazer aqueles que gostariam de se colocar em oposição. Quer dizer, neste estado de coisas que poderão fazer aqueles que gostariam de se colocar em oposição. Se todos se reúnem, não vão ficar em oposição. Porém, tem um detalhe. Não foi o Espiritismo que criou a renovação social. Foi a maturidade da humanidade que fez dessa renovação a necessidade. Ora, tudo que nós estamos passando é porque nós fomos evoluindo, estamos amadurecendo. Pelo seu poder moralizador, moral de novo, pelas suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abarca o Espiritismo. Por que danado do Espiritismo? Porque eles têm essa linha, ela adentrou no invisível. Ela envolve filosofia, envolve religião, envolve questões religiosas. Não podemos dizer que não seja, mas envolve, mas também científica. Ela reúne tudo, ela não fica presa numa coisa no qual uma consegue ajudar a outra a crescer. Elas se ajudam mutuamente a crescer. Enquanto quem fica agarrado numa só, não cresce, fica só naquilo ali, o tempo todo. E exatamente os membros que fazem parte dessas situações, se quer crescer, tem que ter as três juntas e irem juntando as informações, que é instruí-vos, que foi o que Jesus falou, que está ali na parte da ciência. Mais que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador, é por isso que dele é contemporâneo. Chegou o momento em que poderia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados, mas cedo teria encontrado obstáculos insuperáveis, inevitavelmente teria sucumbido. Então é tudo programado. Tudo isso que acontece, está acontecendo no planeta é programado. O que não é programado são as escolhas. As escolhas, como foi falando. Muito bem. O número de retardatários, sem dúvida, é ainda muito grande. Nós temos no planeta, atualmente,